Quando nós pensamos a relação dos indivíduos com o trabalho, a carreira, o mundo do trabalho que vem acelerando as mudanças, é importante a gente fazer uma reflexão no tempo, entender a história do trabalho para a gente poder refletir sobre as mudanças e como endereçar esse tema nas organizações. Essa relação do indivíduo com o trabalho dá para perceber que teve 3 fases bem distintas na história recente do trabalho. A primeira chama Era do Emprego. Isso começou lá na era industrial, início da era industrial, início do século XX, e foi até o final do século XX, anos 90. Como é que era essa era do emprego? O indivíduo tinha uma carreira previsível, estável, de longo prazo. Ele entrava na empresa e a organização cuidava dele. Era chamado plano de carreira da empresa. A sucessão era linear, as empresas tinham muitos níveis, layers, níveis hierárquicos, então a pessoa entrava e a empresa tinha um sequenciamento previsível para ele. Nos anos 90, final do século XX, isso começou a mudar. Nós chamamos o início da era da empregabilidade. O que aconteceu? O início da globalização, as empresas tiveram que olhar a sua competitividade e as estruturas precisavam ser revistas. Então a história de você ter um plano de carreira prévio, pré-definido, começou a entrar em colapso. Não é mais possível definir aonde o indivíduo vai estar daqui a 2 ou 3 anos. Então aquela lógica da era do emprego começou a ficar questionável e para muitas empresas não mais viável. No século XXI, essas mudanças se intensificaram. A imprevisibilidade está no dia a dia dos negócios. Então o plano de carreira da empresa morreu. Se fala em protagonismo do indivíduo. Então quando nós falamos a carreira no novo mundo do trabalho, significa que cada indivíduo é o responsável pela sua trajetória. O líder precisa estabelecer conversas mais frequentes para ajudar esse indivíduo a construir a trajetória e a empresa precisa oferecer ferramentas, disponibilizar vagas internas, ferramentas de reflexão e de apoio. Isso não é uma mudança trivial, porque durante quase 100 anos o modelo era plano de carreira da empresa. Estude para ter um emprego, a empresa cuida de você. E hoje a imprevisibilidade, a necessidade do protagonismo mudou esse jogo. Então, trabalhar a discussão de carreira na empresa, preparar a liderança para que ela tenha diálogos frequentes e não mais aquela conversa uma vez por ano para falar de desempenho e carreira. Conversas mais frequentes é necessário para construir essa cultura. Também é necessário para que isso funcione relação de confiança. Se o indivíduo não tem uma relação de confiança com o líder, ele não vai dizer o que pensa. Eu chamei isso já num artigo de a deprimente necessidade de agradar o chefe. Ou seja, por não ter liberdade, o indivíduo acaba dizendo para o chefe aquilo que ele, chefe, gostaria sobre a própria carreira do indivíduo, o que não é o que a gente quer, não é o protagonismo que a gente busca. Então, o mundo do trabalho exige protagonismo, diálogos frequentes e ferramentas para que o indivíduo construa a sua trajetória. Essa é a carreira do século XXI.